Boa noite, queridos. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês e principalmente com muito tremor. Mas eu quero declarar que essa noite será uma noite de muita paz, de muito entendimento, onde Deus vai abrir as nossas mentes para que a gente possa experimentar, a partir desse início de ano, de fato, o que já temos como promessa, que 2020 já é o ano da bênção. Tem alguém aqui? 2020 já é, com muita convicção, gente, vamos lá. 2020 já é o ano. Amém, aplauda Jesus. Se for possível, eu queria que as luzes ficassem acesas. Só para não me sentir sozinha. Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quem consegue acompanhar pelo telão pode ficar à vontade. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A palavra de Deus está nos direcionando a um posicionamento, que nós devemos pensar em coisas boas, que nós devemos pensar em coisas nobres, que todos os nossos pensamentos sejam como os pensamentos de Deus. Vocês entenderam isso nesse versículo? E eu entendo que para que de fato a gente possa ter um ano da bênção e da unção dobrada, a gente vai ter que ter muita sensibilidade a respeito do que nós temos pensado. Porque a forma como eu penso é a forma como eu vou agir, é a forma como eu vou reagir a tudo o que acontece em minha volta. E eu queria perguntar para vocês, é possível pegar um comportamento? É possível pegar uma atitude? Quando você caminha muito com alguém, você consegue pegar. Involuntariamente você está falando igualzinho àquela pessoa. Involuntariamente você está reagindo como aquela pessoa. É possível pegar medo quando a gente está numa situação difícil? Vocês pegam o medo? Sim ou não? É possível pegar uma ideia para pegar um sonho? É possível pegar uma visão? É possível pegar uma palavra de Deus que vai te fazer adorar ao Senhor em um lugar profundo, além da solidão, além da tristeza, além das decepções? É possível. Então eu quero começar com esses questionamentos para te dizer que é possível sim que a gente viva esse versículo que eu falei. É possível que a gente caminhe em uma realidade onde os nossos pensamentos serão puros, onde os nossos pensamentos serão nobres e a partir disso nós teremos uma vida plena. Deus tem essa realidade para você. Mas da mesma forma que a palavra de Deus fala, a ciência também fala que se eu tenho pensamentos bons, a minha vida será uma vida de paz. Se eu tenho pensamentos bons, acredite, até o seu estresse vai diminuir. Tudo vai partir de como eu tenho pensado. E vocês estão aqui porque vocês pegaram um pensamento. Vocês pegaram um pensamento que vocês deveriam vir à igreja. E por isso vocês estão aqui. Nós iremos ler uma passagem que vai nos ajudar quando a gente ficar entre dois pensamentos. Eu não sei se acontece com você, mas constantemente nós estamos divididos entre dois pensamentos. E a mesma situação aconteceu com os filhos de Abraão. Eles receberam uma promessa. Eles receberam uma promessa que eles iriam herdar a terra prometida. Não qualquer terra, mas a terra que manava leite e mel. Uma terra próspera. E sabe o que acontece? Em Números fala que os israelitas, eles ficaram divididos com a promessa que eles receberam. Porque eles foram influenciados pelos gigantes que ali habitavam, mas a promessa já tinha sido dada por Deus, que eles iriam herdar a terra que manava leite e mel. Mas os israelitas ficaram mais focados muito mais nos gigantes do que na promessa, em quem tinha prometido, em quem tinha dado a promessa. E sempre vai ter
um pensamento que Deus vai te dar. Mas da mesma forma, vai ter sempre o inimigo tentando influenciar o pensamento que Deus te deu. Então eu queria que você acompanhasse comigo ou abrisse na sua Bíblia o que está escrito lá em Números, capítulo 13, versículo 30 ao 33. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, tenho a capacidade de conquistar essa terra. Olha o entendimento que Calebe teve. Entretanto, os espiões que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é a terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Vocês percebem aqui que não houve nenhuma interação dos espiões com os gigantes. Mas quando eles observam a terra, eles não ouviram nada a respeito. Ninguém falou nada a respeito, mas eles pensaram: ali tem gigantes e eu não posso contra eles. Eu sou menor, eu sou pequeno, eu não sou o suficientemente bom, capacitado para experimentar dessa terra. Só que eles não lembraram de quem tinha prometido. Quem tinha prometido essa terra? Deus tinha prometido essa terra aquele povo. Mas daí então saiu os espiões, e o que foi que eles compartilharam no meio do povo? Eles passaram um relatório negativo sobre aquela terra. Eles causaram dúvida a respeito da promessa de Deus. E aí eu faço esse questionamento: será que nós, no nosso dia a dia, não temos sido influenciados por falsos relatórios a respeito do que as pessoas têm falado a respeito das circunstâncias? Porque, como falamos constantemente, tudo fala. Mas quem temos ouvido? Quem temos decidido ouvir? Os espiões passaram um relatório negativo. Eles não passaram a verdade acerca da terra, porque não era sobre o que tinha na terra, é sobre quem tinha prometido. E Deus já tinha prometido. Eles não iriam ali naquela terra guerrear, eles só iriam ali para possuir. Repita comigo: eu quero, e eu estou decidido, possuir tudo aquilo que Deus me deu. O povo de Israel, eles viram alguma coisa a respeito da terra? Repita comigo: não. Porque quem foi lá ver a terra foi os espiões. Vocês estão entendendo a palavra? Eles confiaram plenamente em um relatório negativo. E por isso, eles não herdaram a terra. E diante do versículo que fala lá, que os espiões compartilharam relatórios negativos, a gente consegue observar algo, que é possível a gente ser parado, não pelos gigantes, que se levantam e que vão se levantar, mas a gente muitas vezes para pelos pensamentos que nós temos acerca das coisas que acontecem. Nós tornamos algo muito maior do que é. Por isso que hoje eu vim te dizer, a forma como a gente pensa vai nos conduzir a realizar aquilo que nós temos sonhado. Então é necessário que você decida hoje pensar no porquê você está pensando no que você está pensando. Interessante, né? É necessário você não ser automático. O que você tem pensado? A forma como você tem pensado vai influenciar diretamente no que você vai semear e plantar nesse tempo. E é bom essa palavra no início do ano, porque isso vai te ajudar nos próximos dias. Nós podemos ser parados por algo que nós criamos, que é muito maior do que de fato é. Quantas vezes você pensa: eu não sou capaz? Quantas vezes em uma situação difícil, o primeiro pensamento que vem é: eu não vou dar conta? Mas Calebe reagiu de uma forma diferente. Calebe, entre 11 pessoas, foi o único que acreditou.
E eu quero te dizer que você vai ser esse em meio às circunstâncias, amém? Você vai ser esse que vai se levantar e vai dizer: ei, está errado, você está pensando de forma equivocada, porque Deus com a terra. Mas daí o inimigo inseriu no coração deles a dúvida. Deus inseriu no coração deles o sentimento de insatisfação. Poxa, eu passei 40 anos rodando aqui no deserto e eu chego aqui e ainda tenho que lutar contra os gigantes. O povo não caminhou em função da convicção que a promessa já era deles. Deus caminhou em função da dúvida, da insatisfação, do sentimento de eu sou inferior, eu não consigo. Vocês estão me entendendo? E o objetivo do inimigo sempre vai ser esse. Vai ser ir de encontro a tudo aquilo que Deus te deu. Mas saiba nesta noite que o inimigo não tem poder, se você não permitir, claro, tomar algo que Deus já te deu. Deus confiou a você promessas. Deus tem um propósito para a sua vida. O objetivo de Deus é que você seja referencial aonde você estiver. Deus te chamou para revolucionar o ambiente na qual você está. Agora a pergunta é, no que você tem pensado? Quais são os pensamentos que têm te conduzido? E hoje a direção é, não permita que Satanás atinja a sua fé. Não permita que Satanás atinja o seu íntimo, que fala que Deus está com você, que Deus te capacita, que Deus te chamou, que Deus tem planos para você. Não permita que Satanás ataque a sua fé, porque é esse o objetivo dele. O objetivo do inimigo é tomar aquilo que Deus nos prometeu, é gerar dúvida naquilo que é seu. Mas entendam hoje, Deus está com você, está nos capacitando, nos direcionando para um novo tempo. Então as promessas que já foram dadas a você, não abra mão. Decida, eu vou pensar a respeito, eu vou pensar como Caleb, eu vou decidir prosseguir como Caleb fez. E constantemente a gente vai experimentar de dois pensamentos. O pensamento onde os 10 espiões viram aquela terra, e o pensamento foi, nós não conseguimos, nós não podemos, esse gigante é muito grande para eu combater, eu não consigo. Mas também nós temos o pensamento de Caleb, a terra é nossa. Você pode repetir comigo? A terra é minha, a promessa é minha, eu vou vencer, eu vou conquistar, é essa a sua realidade. E é interessante que sempre parece que nós estamos em desvantagem numérica. Parece que a gente sempre vai ter muito mais motivo para não ir do que ir. Mas isso aqui é justamente onde Satanás se envolve para influenciar no seu propósito. A forma como você pensa a respeito do que você está vivendo e do seu futuro vai influenciar completamente nas suas atitudes. Então decida nessa noite, eu vou pensar como Caleb. O inimigo se levantou, mas eu vou continuar. O inimigo se levantou, mas eu vou prosseguir. Eu vou viver tudo aquilo que Deus sonhou para mim. E é interessante que o objetivo dos espiões era avaliar a terra, não é isso? O objetivo pelo qual Moisés enviou os espiões era avaliar a terra. E o objetivo de um espião, logicamente, é não ser pegue. Mas os espiões, de fato, não foram pegues pelos gigantes, mas eles foram pegues pela insegurança, eles foram pegues pelo medo, eles foram pegues pelo pensamento. Nós não somos bons o bastante, nós não temos o bastante, não podemos, os gigantes são maiores. Daí então, eles não estão mais dominados pelos inimigos ou por aqueles gigantes. Os espiões estão dominados pelos seus pensamentos. E é interessante que você hoje avalie como eu tenho pensado. Será que eu tenho apenas seguido o fluxo? Eu tenho feito aquilo que todo mundo tem feito? A forma como eu penso vai conduzir a minha vida. Porque eu penso, automaticamente gera um sentimento e logo em seguida vem uma ação a respeito daquilo. Então, como você tem pensado? É possível identificar aquela terra prometida? É possível identificar a grandeza do meu Deus quando eu estou diante da promessa? É possível identificar os frutos grandes que estão na terra que Deus me prometeu? Mas ao mesmo tempo vem o medo e eu vejo os motivos pelo qual eu não devo ir.
Vem a insegurança. Será que se eu for diante desses gigantes, será que eu não vou ser destruído? Como você tem reagido em meio às circunstâncias? Como você tem pensado a respeito dos desafios? Será muitas vezes necessário que você deixe de andar com algumas pessoas, pois acabamos pegando a forma de se comportar, a forma de pensar muitas vezes. E eu lembro que antes de casar, eu estava num grupo entre muitas mulheres e era uma época que o Christian estava viajando muito a trabalho. E eu lembro que uma mulher soltou a frase: como é para ti, Aninha, ver o Christian viajando constantemente? Gente, até aquela frase eu estava em paz. Mas mulheres, vocês sabem que como funciona internamente aqui, né? Veio a dúvida: será? Será mesmo que eu devo ficar em paz a esse respeito? Mas eu entendi rapidamente que vai ter momentos ou situações que eu não vou poder ouvir o que está sendo falado, ou pelo menos dar espaço para que a dúvida do que está sendo falado entre no meu coração. Então é necessário que você reflita a quem você tem ouvido, para quem você tem compartilhado os seus pensamentos. Porque a forma como você pensa vai influenciar nos seus próximos comportamentos, nas suas ações. Talvez será necessário você pegar o seu celular e atualizar os seus contatos. Ou tirar aquele fixo lá e mudar a ordem das prioridades. A quem você tem ouvido? No que você tem pensado? Isso vai influenciar a forma como você vai viver. Porque antes da gente pegar um sentimento, foi um pensamento. Antes da gente pegar um sentimento, a gente pegou um pensamento. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem aqui, naquele tempo ocioso que a gente fica, né, no Insta, no Face, a gente está aqui rolando o feed e de repente a gente vê uma foto daquele parente ou daquele amigo, daquele conhecido, curtindo o melhor restaurante de Fortaleza, ou curtindo aquela praia que você tanto sonha, e bate aquele pensamento: poxa, mas até onde eu sei, essa pessoa está endividada. Por que ela está curtindo a vida dessa forma? E aí vem um sentimento de tristeza, porque o pensamento que você teve foi um pensamento de julgamento. E todas as vezes que nós temos um pensamento de julgamento a respeito das pessoas, nós vamos nos tornar inseguros. Todas as vezes que nós temos um pensamento de ofensa sobre outra pessoa, a gente vai pegar a insegurança. Porque a gente está se movendo para uma realidade na qual não é nossa, para uma responsabilidade que não é nossa, não é da nossa conta o que as pessoas estão fazendo com o seu dinheiro. Não é da nossa conta a forma como as pessoas estão reagindo, estão se comportando, se estão curtindo a família ou se não estão. Todas as vezes que você se mover da missão que é sua responsabilidade, que é cuidar da sua vida, você vai pegar um sentimento de insegurança. E automaticamente vai gerar aquela tristeza, aquela angústia, e você vai pensar: por que eu estou pensando sobre isso? Mas porque você se moveu em direção a uma responsabilidade que não é sua. Quando você julga os outros, de qualquer forma você vai receber isso de volta. Se você julga, você vai colher julgamento. É possível a gente pegar um pensamento e ser intencional nessa escolha. Às vezes, eu tenho uma tendência de rastrear os meus pensamentos. Quando eu estou me sentindo angustiada, insegura, com medo, eu penso: mas por que eu estou pensando isso? Porque, na verdade, por que eu estou sentindo isso? E tudo isso veio a partir de um pensamento de medo. Qualquer ambiente onde você está, você pode rastrear o que você está pensando. Porque a gente não pode ser automático de só seguir a vida, a gente tem que ser intencional até naquilo que a gente está pensando. Porque a forma como eu estou pensando vai me levar a uma realidade. E é importante perceber de onde o pensamento está vindo. Porque de onde ele está vindo vai mostrar para onde ele vai. Então, se você está tendo um pensamento que vai te levar ao pecado, se você não rastreia esse pensamento, qual vai ser o resultado? Se você está tendo um pensamento impuro e se você não identifica esse pensamento a tempo, qual vai ser o resultado? Se você tem um pensamento de ingratidão e se você não rejeita esse pensamento, daqui a pouco você vai estar sendo ingrato com Deus.
A gente precisa ouvir a voz de Deus e ter sensibilidade para identificá-la, porque constantemente a gente vai estar entre dois pensamentos. E olha o que aconteceu lá em Lucas 5:4. Vocês podem abrir? Lucas 5:4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Imagina comigo, Pedro está vindo de um dia super cansativo, de um dia muito desgastante. Ele pescou durante todo aquele dia. E qual foi o resultado? Nada. Ele não conseguiu pescar nada. Daí vem Jesus e fala: Pedro, joga as redes para onde é mais profundo. E qual é o pensamento de Pedro? Poxa, Jesus está falando comigo, ele não sabe nada sobre pesca. Mas ele pensou o seguinte: não é sobre o que ele sabe fazer, é sobre quem está falando. Então eu decido ouvir a voz de Jesus e automaticamente o que eu vou colher? O milagre. Pedro foi rápido em ter um pensamento de quem estava falando. Então a gente tem que perceber quem está falando conosco. É o inimigo ou é Jesus? É a minha própria vontade de continuar num ambiente que é cômodo ou de ouvir a voz de Deus, que sempre vai me conduzir a um ambiente de desconforto? Pedro identificou a voz e se submeteu rapidamente. O que foi que ele colheu? Muitos peixes. Então, a partir do momento em que eu sou rápida em obedecer à direção de Jesus, rapidamente eu vou ser abençoado também. Nós nos conectamos com Deus através de pensamentos. Nós falamos com Deus através de pensamentos. Eu não sei se você tem o privilégio de ouvir a voz de Deus como um trovão. Eu não tenho esse privilégio, não me julguem. Mas Deus fala comigo através de pensamentos. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas se Ele fala contigo como voz de trovão, que bênção. Mas comigo é diferente, é dessa forma, é através de pensamentos. Mas da mesma forma que Deus fala através de pensamento comigo e com você, nós também temos o diabo falando aos nossos pensamentos contra tudo o que Deus falou. Nós temos dois tipos de pensamento. Um que fala: 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. 2020 vai ser o ano onde eu vou viver o meu propósito, onde eu vou abrir o meu negócio, onde aquela ideia que eu tive lá no passado, que até hoje eu tive medo de fazer acontecer, eu vou fazer e vai dar certo. Eu vou fazer acontecer o meu ano de 2020. Eu vou começar a faculdade, eu vou abrir um negócio. Eu não sei o que Deus está te falando, mas esse é um dos pensamentos. Mas automaticamente que você está pensando, decidido a fazer acontecer nesse ano de 2020, o diabo se levanta para dizer: não, não é tempo, fica aí, fica estagnado aí, fica parado aí, ainda não é tempo. E aí você precisa decidir qual pensamento vai guiar a minha vida. Qual pensamento eu vou decidir ficar preso? No pensamento que é a voz de Deus, que é o direcionamento de Deus, ou nos pensamentos que o inimigo vai estar colocando para me frustrar? Quando você pensa: eu não sou o suficiente, você dispensa aquilo que poderia ser uma bênção na sua vida. E para fortificar esse exemplo, eu lembro dos discípulos. No meio daquela multidão, onde os discípulos queriam dispensar a multidão porque não havia alimento suficiente, porque ali aparentemente não tinha comida para todo mundo. O que Jesus fala? Não. Aqui é uma oportunidade. Num ambiente onde não é suficiente, eu quero usar do meu poder, do meu milagre para acontecer a manifestação da minha glória. Então, muitas vezes, quando você achar que não tem o suficiente, aí entra o poder de Deus para ser manifestado a sua glória. Num ambiente onde os discípulos não tinham o suficiente para alimentar a multidão, Jesus olhou para aquela oportunidade e pensou: eu vou manifestar a minha glória. Então, nunca seguir pelo que é suficiente, ou por eu ter muito ou ter pouco. Pense: aquilo que eu tenho, o que Deus colocou nas minhas mãos, é suficiente para fazer acontecer, para eu viver o milagre.
Aqui aconteceu um milagre. E na sua realidade, no que Deus tem confiado em suas mãos, você pode experimentar do milagre. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, chacoalha ela, balança ela e fala assim: nesse ano, você vai experimentar de milagres absurdos da parte do Senhor. Mas eu tenho um alerta: identifique os seus pensamentos. O povo de Israel andou durante... Aplauda Jesus. O povo de Israel andou durante 40 anos no deserto. Eles andaram esse tempo todo, não por causa do inimigo, mas por causa da forma como eles estavam pensando. Não sei se vocês lembram, constantemente aquele povo eram alimentados, eram protegidos do sol, eram protegidos do frio. E qual era a reação deles? Ingratidão, reclamação. E quando a gente pega um pensamento, antes de se tornar um pensamento, antes de ser um sentimento, na verdade foi um pensamento. E uma coisa que eu observo, agora na condição de casada, é que muitas vezes a gente observa algo do nosso esposo e a gente tem a tendência de ter um pensamento de julgamento. Quantos homens têm caminhado numa realidade de olhar para aquilo que não deveria olhar e o resultado acaba sendo o adultério? Quantos jovens têm esquecido da realidade que é para eles viverem, porque assim como Jesus é, nós somos. Então, se Jesus é puro, nós somos puros. E jovens têm caminhado numa realidade de impureza e automaticamente acabam caindo em pecado. A forma como você pensa vai nortear a sua vida, nas consequências do que você vai estar experimentando. Então, eu quero te dizer hoje, avalia no que tu está pensando. E decida tomar toda a realidade bíblica para a sua vida, porque assim como Jesus é, nós somos. Então, se você é mulher, se você é homem, se você é jovem, todos que estão aqui, decidem tomar posse da mentalidade de Jesus, a nossa vida vai ser diferente. A nossa realidade vai ser diferente. E assim aconteceu com Eva. Eva foi enganada pela serpente. Eva deixou algo que estava abaixo dela dominar. Tudo porque ela pegou um pensamento. Eva permitiu que a serpente introduzisse nela uma dúvida, fazendo com que Eva focasse não naquilo que estava disponível. Eram poucas coisas, gente, do que tinha no jardim do Éden. Era algo incrível, mas a serpente fez com que Eva não olhasse para tudo aquilo, mas focasse naquilo que estava indisponível para ela. Então é isso que Satanás quer fazer com a gente, quer fazer com você, quer gerar no seu coração a dúvida, quer enganar você acerca do que ele tem feito na sua vida, acerca daquilo que está disponível no seu propósito. Entenda, Deus te ama. Deus te ama de uma forma extraordinária ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Então Deus não tem algo pequeno para nós, Deus tem algo grandioso. Então diante dessa noite, diante dessa mensagem, decida abraçar a realidade sobrenatural de Deus para a sua vida. Decida de uma vez por todas calar a voz do inimigo, calar, rejeitar todos os pensamentos que vêm do inimigo. O inimigo sempre vai trabalhar em função de tirar aquilo que Deus te deu. Mas você pode decidir hoje ir contra isso. E uma forma linda que a própria Bíblia nos ensina está escrito lá em 2 Coríntios 10. E eu queria que vocês abrissem na Bíblia de vocês. 2 Coríntios 10. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu quero que vocês repitam comigo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu vou continuar no versículo 5. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos
todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia está nos ensinando a como rastrear os pensamentos que nós temos. A Bíblia está nos direcionando a pegar tudo aquilo que a gente pensa e a apresentar para Deus. O que eu tenho pensado é a vontade de Deus? O que eu tenho pensado faz parte do propósito de Deus para a minha vida? E quando a gente vai avaliar o texto, na palavra de Deus está falando sobre fortalezas. E fortaleza, em termos militares, significa um lugar de refúgio, que o inimigo não pode nos pegar. Mas também pode significar um lugar onde o inimigo tranca você. E o que acontece em uma batalha física é igualmente o que acontece numa batalha espiritual, numa batalha sentimental e numa batalha mental. Agora é interessante você, no seu lugar, responder só para você. Será que nesses dias você tem passado por batalhas para dormir? Será que os seus pensamentos não têm permitido que você experimente da verdadeira paz que Jesus prometeu? Será que você está tendo dificuldade de dormir? E eu quero te falar, pegue nessa noite um pensamento sobre a bondade de Deus. Pega um pensamento sobre a cruz. Ele já levou tudo naquela cruz. Não há mais espaço para enfermidade, para dor. Jesus já conquistou na cruz tudo aquilo que nós precisamos. Você pode nessa noite pegar um pensamento sobre a bondade de Deus e decidir: eu vou ser conduzido pela bondade de Deus, eu vou ser conduzido por aquilo que Deus é. Deus quer te conduzir nessa noite a não mais estar na fortaleza que muitas vezes Satanás prepara para nós, mas nós termos na verdade o Senhor como a fortaleza. Quando eu e você decidimos fazer do nosso Deus a nossa fortaleza, aí verdadeiramente nós estaremos seguros, aí verdadeiramente a nossa mente estará protegida. E é interessante entender como personagens da Bíblia viveram isso. Eu lembro no caso do apóstolo Paulo. Nós lemos nesses dias Atos e era perceptível a visão das pessoas acerca de Paulo. Paulo era considerado pelas pessoas como um impostor. Poucos acreditaram nele na verdade, mas tudo ali significa que queriam roubar a promessa de Paulo. Mas Paulo estava convicto da voz que ele escutava, dos pensamentos que ele tinha. Paulo tinha um objetivo: eu quero viver o meu propósito, e fez com que a promessa que Deus tinha para ele fosse de fato vivida integralmente, intensamente. Então hoje eu quero que você decida de uma vez por todas tomar de volta tudo aquilo que o diabo tem tirado da sua vida, toda a energia que o diabo tem tirado, porque lá em Provérbios 6:30 ao 31 fala: o ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. A Bíblia está dizendo que quando nós identificamos aquilo que Satanás roubou, nós podemos tomar de volta. Eu quero que você tome de volta nessa noite tudo aquilo que Satanás roubou da sua vida. E você ainda vai ter direito de resgatar 7 vezes mais. Se ele tem roubado a sua alegria, eu quero que você resgate 7 vezes mais a alegria. Que você resgate a alegria da salvação, a sabedoria que Deus te deu. Porque você decidiu e você vai experimentar do amor de Deus completamente. Decida nessa noite pegar esse pensamento do quanto Deus te ama, do quanto Ele tem te capacitado, do quanto é real quando na Bíblia fala que Ele vai te aperfeiçoar até a volta de Jesus. Deus está te capacitando, Deus está forjando em você um cristão forte, vencedor, conquistador. Então essa é a realidade, o cenário que está liberado para nós. Decida hoje tirar de uma vez por todas da sua mente, dos seus pensamentos, a voz dos espiões.
Os espiões falavam, nós não podemos, decida escutar Caleb. Caleb falou, vamos, nós vamos herdar essa terra. A terra é nossa, o propósito é nosso, o milagre é nosso. Decida de uma vez por todas nessa noite, entender que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Porque Ele não mente, Ele não é homem para que minta. Então não é sobre aquilo que eu vejo, é sobre em quem eu tenho crido. É sobre quem é a minha fortaleza. A minha fortaleza não é o medo, a minha fortaleza não é a insegurança, a minha fortaleza é o Senhor. Você pode falar comigo? A minha fortaleza é o Senhor. Então tenha isso como realidade, como convicção. Porque talvez você tenha caminhado com sentimentos de depressão, de medo, de angústia, de preocupação, mas o mesmo pensamento que veio como depressão, como amargura, como medo, vai ser um pensamento que também vai curar esse sentimento. Nós iremos desfrutar de um ano diferente. E eu quero te direcionar a crer, a decidir crer naquilo que Deus tem prometido. Você não pode impedir de fato que nenhum pensamento venha sobre você, mas você pode avaliar, rastrear, porque você tem pensado nisso. E você pode tornar todo o pensamento obediente a Cristo. Porque você pode pegar um pensamento e tornar esse pensamento a grandeza que você vê em Deus. Você pode ter um pensamento do quanto Deus é grande, do quanto Deus te ama, do quanto Ele é real, do quanto Ele é poderoso. E mesmo que você veja algo que você está vivendo como um problema tão grande, Deus é muito maior. Deus é muito maior e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pensado, sentido. Deus é maior. Então eu quero que você decida hoje se apegar à bondade de Deus, se apegar à grandeza de Deus e essa realidade tornar a sua fortaleza. Deus ser a sua fortaleza. Queria que o louvor voltasse, começasse a subir aqui. E eu quero concluir com um exemplo, com o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu que Jesus chegou em sua cidade e aquela mulher já sofria há 12 anos. Ela tinha tentado todos os métodos, ela já tinha tentado todos os médicos e a Bíblia fala que nada tinha dado certo. Mas olha o que está escrito lá em Marcos 5:28. Vocês podem ler comigo? Marcos 5:28. Pausa. O que estava acontecendo com Maria? Maria estava o quê? Maria não, a mulher do fluxo de sangue. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Maria estava fazendo o quê, gente? Estava pensando, ela estava refletindo sobre isso, que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Então eu quero terminar essa mensagem e te perguntar no que você está pensando. Será que você está pensando que o desafio que você está vivendo é muito grande, que Deus não pode realizar? Essa mulher passava por um momento de muita dor. E não por pouco tempo, mas por 12 anos. Então ela pensou, em Deus, em Jesus, eu tenho a minha cura, eu tenho o meu milagre. Eu quero que você se levante e que você coloque a mão na sua cabeça e que você comece a refletir no que você tem pensado. Provérbios 26:31 fala que se nós pegarmos o inimigo, nós podemos tomar de volta 7 vezes mais. E eu quero declarar sobre a sua vida, você tomando de volta a sua alegria, a sua força, a sua energia, os seus sonhos. Eu quero que você coloque a mão na sua mente e você fale, eu não aceito mais pensamentos limitadores, eu não aceito mais as mentiras do diabo, eu não aceito mais os pensamentos que falam que a terra não é para mim, que esse grande sonho não é para mim, que essa empresa, que essa vaga nesse concurso,
que essa vaga na universidade é para mim. Eu não aceito pensamentos limitadores mais. Eu tomo de volta. Eu quero que você declare aí no seu lugar: eu tomo de volta a minha alegria, Senhor. Eu tomo de volta a minha sabedoria. Eu tomo de volta a minha força. Eu tomo de volta o desejo, a decisão de viver o propósito. Eu tomo de volta a alegria de servir na tua casa. Eu tomo de volta a alegria de experimentar a tua perfeita presença. Eu tomo de volta, Senhor Deus, a decisão de experimentar constantemente da presença, de congregar fielmente, de congregar em uma célula, de fazer a diferença onde eu estiver. Eu tomo de volta a força que o Senhor me deu. Eu tomo de volta. Você pode declarar aí onde você está, tudo aquilo que Satanás tem tentado roubar, que você decide hoje a tomar de volta. Eu quero declarar, Senhor Deus, um novo tempo, uma nova realidade. Assim como é a tua mente, assim é a nossa. Eu quero declarar, Senhor Deus, pensamentos do alto, Senhor Deus, pensamento do céu sobre nós, a nossa mente pensando como tu pensa, para que assim a gente possa realizar coisas grandes que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Não mais pensamentos limitadores, não mais as mentiras do diabo, mas a tua verdade sobre nós, a tua verdade sobre nós.